Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este é clima de Copa do Mundo, amigo. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, saiu a lista, uma pré-lista ainda. 16 atletas brasileiros foram convocados para os treinamentos. Havia uma pré-lista de 25, agora caiu para 16, já para apresentação, para treinamento, a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de basquete, que vai ser disputada no Japão, nas Filipinas e na Indonésia a partir de 25 de agosto. Os treinos, Lucas, serão no ginásio do Sírio, em São Paulo, e começam em 2 semanas, dia 27 de julho. Tudo bem? Animado para falar de Copa do Mundo? É Copa do Mundo, amigo. Eu sei que vou do jeito que eu sei. Givas é o Brasa, né? É o Brasa, não tem jeito. E olha, depois que o Café Belgrado experimentou o gosto do título, né? Campeão da America Cup. Agora, qualquer coisa menos que pódio, sabe, Givas? Eu não vou ficar plenamente satisfeito, né? Então, espero, né, que esses 16 homens aí, 16 atletas, sejam capazes de fazer um grande campeonato do mundo. É lógico, né? Faz muito tempo que o Brasil não figura entre as principais forças do Mundial. Mas quem sabe dessa vez, né? Quem sabe na bola parada, Gibas? E olha, gostei da lista, viu, Guilherme? Não foi uma lista assim, surpreendente, não foi uma lista inesperada, até porque já tínhamos, né, um guia das listas, né? Eram 24 nomes disponíveis, porque o Lucas Mariano caiu no antidoping, não pôde ser chamado mais, né? Não pode sequer treinar. Então, eram 24 nomes, né? Foram 8 cortados, pré-cortados, e aí 16 se apresentarão. A gente vai já falar se realmente esses 16 se apresentarão ou não. E aí, Gibas, 12, né? 12 irão representar o Brasa. Até agora, aquele que o povo queria, viu, Gibas? É disso que o povo gosta. Raulzinho ainda tá na lista, né? Raulzinho tá entre os 16. Raulzinho deve se apresentar. Raulzinho deve ir para a Copa do Mundo. Gibas, animado, viu? Bem animado para debater sobre os nomes da seleção brasileira. Alguns nomes assim que um específico, né? Já é sinônimo de seleção brasileira de basquete. Lucas, primeira coisa, né? Fiquei bastante empolgado com a lista. Acho que assim, né? Primeiro, vamos medir expectativas, né? Porque saiu a lista do Canadá algumas horas depois. E aí, assim, né? Pô, os caras botaram Shai Gilgeous-Alexander ao NBA First Team, Jamal Murray, o segundo melhor jogador do melhor time da temporada, mas assim, o segundo melhor jogador disparado dos playoffs. Assim, os playoffs teve 2 super jogadores do mesmo time e ele era um deles. Simples assim. Então, assim, pancada, né? A realidade do basquete é pancada, mas... Jamal Murray vai sentir a ausência do Jokic, viu, Gibas? Isso é um fato, né? Mas, assim, acho que o Brasil vem com o que tem de melhor, né? O que pode... Já estão acostumados a jogar sem o Jokic, Gibas. Tem muita gente que tá acostumada a jogar sem o Jokic. Mas quem joga com o Jokic de fato vai sentir falta, né? Sobretudo porque, pô, é um Olynyikzinho que vai passar a bola, né? O Olynyk na FIBA é meio Larry Bird contra o Brasil, né? Mas vamos esquecer isso aí, né? Vamos esquecer isso aí também. Mas enfim, Lucas, o Canadá pode estar no caminho do Brasil, por isso que eu menciono o Canadá aqui na comparação, né? O Brasil saiu num grupo que a princípio é tranquilo, porque tem Espanha e 2 times que a gente vai macetar, né? Assim, vou ter que falar assim até com tranquilidade que se a gente não macetar, tá bom, né? Agora, passando de fase, aí a gente vai cruzar com o grupo que tem essa galera, né? Essa pancadaria aí. Então, enfim, é uma... A gente cruza com o grupo que tem França, Canadá e Letônia como principais forças, e a gente já viu a lista tanto da França quanto do Canadá, viu, Guilherme? São 2 listas, assim, daquelas. O Brasil enfrenta Irã, Espanha e Costa do Marfim na primeira fase. Se você já sai com uma derrota para a Espanha, você tem que ganhar de pelo menos um dos 2 aí. Na verdade, não, você tem que ganhar dos 2, né?
Os 2 primeiros que vierem de lá, né? O primeiro e o segundo do outro grupo, pra ficar entre os 8. Só passam 2 desse quadrante aí, né? Desses 8 times. Pancada, né? Pancada. O Por isso ideal que... é o Canadá já cair na primeira fase, né? Porque aí no confronto das Américas, o Brasil já fica na frente do Canadá. Uma letoniazinha podia amar o crime. Porzingis vai estar lá. E Porzingis, quando joga pela seleção da Letônia, a seleção letã, é assim que fala. Né? Acho que nunca tinha falado essa frase, né, cara? É um ótimo jogador. Mas enfim, vamos falar primeiro da seleção brasileira, depois a gente faz as conjecturas necessárias, Lucas. Vamos à lista? Você quer falar a lista? Armadores, Marcelinho Huertas, Iago, Raulzinho, né? São 3 nomes óbvios, são 3 nomes, assim, o Iago foi o jogador brasileiro que teve a melhor temporada no mundo, né? O Raulzinho, o jogador brasileiro da NBA, basicamente o único, né? O cara que vem jogando com constância na NBA ano após ano. E o Huertas é símbolo de seleção brasileira, né? Sinônimo, é a alma do Brasil. Gibas, aqui nenhum dos 3 vai ser cortado, né? Os 3 aqui vão ser chamados para a Copa do Mundo. Aqui só não vai se não quiser, né? Esses 3 aqui são certezas, são garantidos. Bota entre os 12. É isso. Grandes jogadores, né? O Raulzinho vem de uma temporada bem assim, abaixo do que foi a anterior. Na temporada anterior ele teve a melhor temporada da carreira dele. Mas assim, esse ano ele jogou por um time de playoff e quando foi chamado à quadra, né? Ao longo da temporada regular. Com medalha de cachorrão, velho. É isso, né? O Cleveland tem uma parada lá que eles dão um prêmio de cachorrão da partida, porque é o cara que mais lutou em quadra e tal. E ele ganhou acho que uns 3 cachorrão, não foi não? Uns 3 medalhas de cachorrão. Então, tava no alto nível, treinando aí contra Darius Garland, Donovan Mitchell. Tá tudo bem, né? E assim, é um dos grandes defensores da posição. Acho que no mundo FIBA... Cara, é até difícil falar, porque o Raulzinho, a última vez que jogou no Brasil competições desse tamanho, né, pela seleção, foi 2016, velho. Foi nas Olimpíadas, em que ele jogava pouco ainda, né? Na Copa do Mundo de basquete de 2014, ele foi um personagem importante. Todo mundo se lembra do que ele fez contra a Argentina. Talvez tenha sido o maior momento do Raulzinho na seleção. E talvez seja uma das poucas vezes que a gente tem algo feliz de falar do time adulto contra a Argentina, né? E me lembro, eu tava até com o Alfredo, nosso amigo, nessa ocasião, quando jogaram no pré-Olimpíada de Londres, eles fizeram um torneio em Foz do Iguaçu, e eu tava lá nesse torneio. E, cara, o Campasso tinha super hype, né, de jovem talento argentino, e o Raulzinho, o talento brasileiro, tava no Bilbao na época ainda. Era Bilbao, acho que é Bilbao que ele jogava. Era um time do País Basco, agora posso estar confundindo qual país que é, qual time que era. Mas enfim, cara, o Raulzinho destruía o Campasso, velho. O Raulzinho, tipo, ele tem todo o arsenal, assim, que deixa o Campasso totalmente tumultuado, né? Então, temos um cara que sabe ganhar de argentino, né, Lucas? Uma coisa aí que não vai ser muito útil. Não vai, né? Não vai ser muito útil nessa Copa do Mundo, mas traz aí um arsenal de elite. E o Iago, acho que já falamos o suficiente dele aqui no Café Belgrado, mas enfim, na minha opinião, o amador elite assim da seleção, mesmo que eu adore o Raulzinho, pra mim, tudo que o Brasil tem que fazer tem que passar pela mão do Iago, né? Nossa melhor chance tá na mão dele, porque ele é um cara que desequilibra, é um cara que acelera, é um cara de outro nível, embora eu considere o Raulzinho hoje um super jogador, Lucas. Eu topo sair com os 2. Mas eu espero que o Raulzinho tenha, na sua força, né, não seja apenas contra a Argentina, né, contra hispanohablantes, né? Porque logo de cara o Brasil vai pegar a Espanha, então o Ricky Rubio que se prepare, né? Companheiros de equipa, né? Ricky Rubio, companheiros e assim, os 2 envolvidos em rumores para voltar à Europa, né? Nenhum dos 2 foi confirmado em nenhum time, mas os 2 têm sido cogitados muito em perfis europeus, né? Não rumores do Brasa, perfis europeus. No Raulzinho, no caso, hoje mesmo saiu o rumor de que Olympiacos e Partizan Belgrado estariam interessados nele. Imaginou um brasileiro sendo comandado por Obradovic? Já pensou, velho? Já pensei, como é que era a sua reflexão? Era muito legal, Gibas. Ele tomava muita bronca? A gente tem um episódio que vai ao ar sobre a Alessandra, né? Daqui a pouco. Essa semana, provavelmente, né? E nesse episódio, Gibas, um pequeno spoiler aqui, né? Ela fala que
Porra, ser estrangeiro, às vezes o técnico acha que não entende o que você tá falando e tal, né? Então, dá pra fingir aí um certo desconhecimento, viu, Gibas? Excelente. Então, assim, vamos ver para onde vai o Raulzinho, né? Existe a expectativa, claro, que ele continue na NBA. Tava vendo uma Ele vai entrevista. esperar o Mundial, destruir no Mundial e Pode ser, né? posicionar. É uma possibilidade. Tava vendo uma entrevista do Eric McCollum, que é o irmão do CJ McCollum, e ele tava contando assim, que ele tava fazendo podcast, tava junto com o Kevin Panther, que foi companheiro de time do Dante Exum nessa temporada no Partizan, né? E eles estavam assim, cara, dá pra entender porque que ele quis voltar pra NBA mesmo com um time que, tipo, ele vai ter quase nenhum protagonismo comparado ao que ele tinha aqui e tal. Aí eles falaram assim, cara, mas assim, ele jogou 6 anos lá. Pra gente que nunca jogou, esses dois estavam falando, né? Os dois são estrelas na Europa. Pra gente é diferente. A gente não acostumou com o que ele acostumou lá. As viagens, tudo de avião, daquele jeito. Aí o Eric McCollum tava contando, né? Uma vez eu fui lá com meu irmão, o CJ McCollum, lá no Portland, brincar lá, né? Treinar lá, assim, antes de começar a temporada, no shoot around e só. E aí eu cheguei lá de manhã, tipo, 8 da manhã no centro de treinamento, e tinha um chefe de cozinha lá. E aí meu irmão pediu um negócio lá e falou, pede alguma coisa, né? Aí ele falou assim, mas como assim pede uma coisa? Pede o que você quiser, mas qualquer coisa. Pede qualquer coisa que ele vai fazer pra você. Ele falou assim, cara, mas eu não sou do time. Cara, pede qualquer coisa aí que você Então, assim, aí eles estavam explicando por que eles acham que é difícil esses jogadores que passam tantos anos na NBA, pô, pegar um trenzinho na Europa. Pô, trenzinho é legal, mas espera aí, né? Trenzinho. A Alessandra também conta, né, Lucas, nesse podcast. Uns trenzinhos de 15 horas de duração aí, umas estruturas de treinamento diferentes. Então, assim, caso do Raulzinho, né? Muito tempo na Europa, na NBA, né, Lucas? Então é difícil largar um chefezinho fazendo uma tapioquinha ali, matinal, né, antes de um treino. Enfim, Lucas, essa trinca de amadores talvez seja assim um arsenal que o Brasil pode apresentar para as outras equipes do mundo. Claro, é que eu acabei de citar o Canadá, que aí é palhaçada, né? Mas assim, tirando o Canadá e Estados Unidos, os favoritos habituais, vamos dizer assim, você bota essa trinca de amadores do Brasil perante os outros times do mundo, tá legal, velho. Tem um MVP de Bundesliga aí, MVP de finais, né, de Bundesliga. Tem um jogador histórico da ACB, bateu recorde de assistências da ACB, jogando em elite, disputando competição continental todo ano. E um jogador NBA. Assim, não é um elite NBA, mas um jogador NBA. Então, assim, essa trinca, Lucas, é o que nós temos de forte. Indo pra frente, Gibas, aqui a CBB classifica, né? O Gustavinho classifica como alas armadores, o Jorginho e o Benite. O Jorginho poderia ser um armador também, né? Mas na seleção a gente vê ele jogar bem mais fora da bola, né? Assim, ofensivamente fora da bola. Faz sentido ele aqui listado como 2, mas mostra também como a gente é um pouquinho fino, né? Nessa posição. Então acho que a tendência é que a gente veja o Raulzinho jogando junto com o Ertas, Raulzinho jogando junto com o Iago em alguns momentos. Mas temos aqui um chutador, né? Chutador ACB de elite da Europa. E o Jorginho aqui, um super dominante do NBB, né? Um cara que a gente olha aqui no NBB e fala, cara, eu entendo porque que ele fica, que ele tem grande protagonismo, que ele é uma estrela, uma super estrela do NBB, mas ao mesmo tempo a gente olha para ele e fala, ele poderia estar jogando em algumas outras ligas do mundo, né? Tamanho talento, tamanho imposição física, né? Então, também aqui, Gibbs, uma posição que a gente não acha, assim, o Brasil fica devendo muito, né? Lógico que quando a gente compara com a elite do mundo, da posição, é difícil, né? É difícil comparar. A gente não vai poder comparar o Jorginho, o Benite com o Jamal Murray, né? E, enfim, vários jogadores que são elite dessa posição. Mas quando a gente bota dentro da média da Copa do Mundo, uma posição sólida do Brasil mais uma vez, viu, Gibas? Acho que a gente precisa ver o que é o Jorginho no nível internacional, né? O Jorginho que a gente sonha, ok. O Jorginho no nível internacional tem coisas bem legais que a gente viu já, né? Um jogador defensivamente muito relevante, jogador que consegue ir sobrevivendo, né? Mesmo sem ter a mesma dinâmica, né? Porque assim, Franca, o time joga muito no ritmo dele e é um ritmo meio lento e que
quando a grid é bem direto, né? Quando o time ele joga bem devagar, até que ele ataca. E aí o time é bem agressivo e ele é muito físico, né? Então, e tem um ótimo chute de 3, né? Tem step back, tem dinâmica, pô, é um jogadoraço. Na seleção você trouxe muito bem, né? Joga fora da bola e aí falta o principal para quem joga fora da bola, né? Catch and shoot. Não é a bola mãe dele, vamos dizer assim. E aí fica muito dependente que o seu Brasil consegue correr e não é o jogo que ele faz, não tá tão acostumado assim. E acho que é um super fator defensivo. Gosto bastante do que ele pode contribuir defensivamente, mas ele tem que estar ligado defensivamente, né? Então acho que tem o Jorginho, que a gente aprendeu a admirar jogando dominante do NBB, mas o Jorginho FIBA não é esse, né? O Jorginho FIBA, às vezes, o Jorginho nível internacional, até pela falta de experiência internacional, me parece que sempre estranha um pouco esse nível, esse tipo de jogo, sabe? Então eu gosto da ideia do que pode ser. Benite é um especialista, joga fora da bola, ótimo chutador, joga na elite da Europa, né? Acabou de ser campeão da Eurocup. Assim, não é o principal jogador do seu time, mas joga, né? Joga, consegue jogar, mata a bola. Então aí sim, acho que estamos super bem. Acho que precisamos de um salto de evolução do Jorginho para ele ser um fator nessa Copa do Mundo para que o Brasil vá bem. Agora, isso não passa só por ele, né, Lucas? Passa pela maneira como o Gustavo pretende utilizá-lo. Se ele olhar para o Jorginho como um especialista que vem para ajudar e eventualmente um facilitador no ataque, que me parece que é o que ele foi até agora na seleção com o Gustavo, e às vezes é o que dá para ser, né? E às vezes é um pouco isso, você não tem tanto tempo para desenvolver e você tem outras peças que você prefere que fique com a bola na mão, enfim, por estilo de jogo, pelo estilo do técnico. Aí eu não gosto tanto, mas claro, estaria em qualquer lista, né, do Brasil, qualquer lista do mundo, mas fica esse senão aqui, né? A gente vê tudo o que ele sabe fazer e na seleção não fazendo, né? Para mim é uma das chaves pra gente ter um salto de qualidade nessa Copa do Mundo, viu, Lucas? Eu lembro do Jorginho na Americup, Gibas, que eu sempre queria um pouquinho mais de tempo do Jorginho em quadra, né? Eu sempre... Verdade. Eu sentia, né, que a seleção ia bem com ele em quadra, mas ao mesmo tempo era... assim, lógico, né? Situações de jogo, a gente não sabe o que o técnico pediu, o que o jogador tá sentindo nesse momento, enfim. Mas algumas vezes sentia aquela de... o Jorginho tem que ficar em quadra, né? Porque defensivamente ele produz muito, né? Um cara muito ágil, que cobre espaço. E quando você tem alguns armadores, né? Que são alvos defensivos, que vai ser o caso do Iago, vai ser o caso do Marcelinho, quanto melhor cara que macete defensivamente nas outras posições, melhor, né? E foi um Americup que a gente não tinha o Benite para jogar, né? O Benite estava machucado, né? Então a gente não tinha o nosso 2 para botar ali e ter um chutador de elite, né? Jogar de alguma maneira diferente. Não, o Jorginho, muitas vezes, ele ficava muito fora da bola e não atacava tanto, né? Mesmo quando a bola rodava, chegava nele, não atacava tanto. O Brasil teve algumas dificuldades quando o Iago não estava em quadra por falta de... Assim, o Léo Mendo apareceu muito bem, né? Atacando muito e chamando jogadas, fazendo acontecer jogadas, mas eu esperava isso também do Jorginho, né? E acho que a gente viu pouco na Americup. A tendência é que ele, quanto mais seja convocado, quanto mais jogue, mais ele possa apresentar outras coisas, né? Gibas, até agora, 5 aí me parecem passagem comprada já. Passagem nominal. Difícil que qualquer um desses fica fora, né, Lucas? Acho que eles estão com passagem nominal, já estão, assim, definindo quem vai ficar com quem nos quartos, sabe? Acho que eles não correm tanto risco aqui não, até agora, esses 5. O que faz com que esses 4 atletas citados aqui na CBB como alas fiquem olhando meio ressabiados, né? Porque, pô, você já tem 5. Ainda falta outras 2 posições que tem que ser uns caras muito grandes, né? Que é ala, pivô e pivô. A gente aqui tá espremido, né? E quem é esse agente aqui, Gibas? Gui Santos, que tá jogando Summer League agora. Jogou hoje mais um joguinho de Summer League. Mais uma vez foi bem no jogo. Não foi o melhor jogo dele não, mas fez mais um bom jogo. Léo Mendel. Carimba, né? Carimba. Esse aqui Léo Mendel faixa, né?
Titular. Bota colete, né? Bota colete. E tende a ser capitão, eu acho. Tende a ser capitão depois que o Etas aposentar. Acho que ele tem esse perfil. Didi e Reinan. Aqui o salto para a juventude, né? Porque tem o Léo Mendo, que não é nada de idoso, né? Ainda é um jogador que ainda tá chegando no seu auge, né? Provavelmente tá no seu auge agora físico e técnico. Trintinha, bateu 30. Uma idade de auge, né? Pra basquete. Tá bem. E aí, 3 garotos, né? Gui Santos, Didi, Reinan. O Gui Santos, como eu disse, jogando Summer League. O Didi passou por essa fase, agora voltou pro Mengão, né? Voltou pro Brasil, vai jogar no Mengão. E o Reinan, atleta muito, muito jovem. Aqui um candidataço a corte, né? Eu queria muito que o Reinan fosse para essa Copa do Mundo, mas ele é de fato um dos candidatos ao corte. Ele é muito, muito jovem, né? Ainda não pega protagonismo no seu time do NBB, né? Então, e assim, faz sentido ele não pegar protagonismo porque era um timaço que não perdia para ninguém, né? Mas aqui vai ficar difícil para ele, né, Gibas? Desses 4 aqui, eu imagino que se a gente já bota carimba aqueles 5 lá, acho que o Gustavinho só pode levar 2 daqui, viu, Gibas? Não, e o Léo Menda não tem conversa, vai estar dentro. Né? Então, é um desses outros aí. A impressão que eu tenho também, viu, Lucas? Porque já são 6. Se levar mais de 2, vai poder levar 4 só para as 2 posições de cima. Daqui a pouco eu falo um pouco mais dos outros. Deixa eu falar rapidinho do Léo Mendel. Já acho que vem no auge da carreira. Fez uma escolha bem legal, né? Assim, ele remodelou seu estilo de jogo, seu Gosta físico. De Conde Brácula? Pois é, ele foi o Drácula lá de... Não, é Brácula, de Brasa. Ah, Brácula? O Conde Brácula. Pô, até topo assim, mas tem que estar um pouco empolgado pra topar, tá ligado? Tipo, quando se lança essa não pode, tipo, 2 meses antes do campeonato, não é tão legal. Agora, assim, acabou de meter um game winner contra a Espanha, você mete um Brácula, velho. A galera pira, tá ligado? Tem que saber a hora de meter um Brácula. Se meter agora, acho que não pega, não. Mas, porra, na empolgação pega qualquer coisa, né? Porque você parar a pensar, não é todo apelido que já chegue, né? Tem que ter o contexto, né? Porra, eu lembro que quando o Alfredão meteu o Scheckheimer pro Hetzheimer, que ele fez umas bolinhas. Era no momento do hype, ganhando a Argentina e tal, né? Assim, o Léo Mendel, ele sai do Brasil como um bom jogador, né? Tinha feito uma boa temporada pelo São Paulo, mas ele decide assim mesmo, né? Vou testar jogar fora do país e aceita jogar no Fuenlabrada. Faz essa entrada na Europa pela Liga ACB, que é uma liga pesada para jogar, mas se você se prova, você consegue se garantir na Europa por muito tempo. E ele jogou muito bem, né? Foi um dos melhores chutadores da ACB, chegou a ter temporada de 40%. Na verdade, a segunda temporada dele na ACB foi 44%, as duas, né? 44%. Isso é muito bom, um nível muito alto. E aí ele teve uma escolha peculiar de carreira, que foi jogar no Cluj, né? No time da Romênia. Ele foi MVP lá da competição, mas assim, o Cluj ele não era só um time que jogava a Liga Romena, né? O Cluj jogava também a Eurocup, que é a segunda competição, né? Dá vaga, inclusive, para o campeão da Euroliga. E nessa competição ele também vai muito bem. Ele era um dos melhores jogadores do time, se não o melhor. Era um time bastante competitivo, um time que lutou, né? Não era um saco de pancadas, né? Então, um time que ofereceu para ele uma boa posição e investiu nele como um dos estrangeiros importantes do elenco, né? Então, foi uma boa trajetória, tanto que ele volta para a Espanha no começo da temporada, até sai a confirmação que ele voltaria para a Espanha. Acho que é Zaragoza, não lembro de cabeça agora. Cara, mas aí do nada rolou uma proposta asiática, parece, Japão, e ele vai para lá na próxima temporada, segundo consta. Não sei se já tá fechado, não sei se já tem o time, mas assim, uma trajetória peculiar de alguém que virou um jogador internacional e tá colhendo os frutos disso, né? Então, é um grande jogador, vem no auge. Acho que vai ser assim, muita gente que talvez não esteja acostumado ainda com o Léo Mendel, quem é mais já está acompanhando agora o basquete e tal, de seleções já há algum tempo, já sabe que jogador que ele se tornou, mas muita gente vai chegar na Copa do Mundo, né? E o Brasil vai ganhar alguns jogos, o pessoal vai ficar feliz. E acho que vão gostar bastante do Léo Mendel, né? Acho que tende a ser um cara bem legal de acompanhar. Agora, Lucas, de restante aí a rapaziada, né? Acho que não tá na hora do Reinan ainda, assim, adoro o Reinan. Cara,
Primeira vez que eu vi o Renan foi no CBI ou no LDB? Não lembro agora. Eu fiquei chocado. Eu falei, caramba, que porra é essa? Esse moleque é absurdo. O que é isso, pelo amor de Deus? Acho que a gente tava fazendo o jogo, então era LDB. Fiquei chocado. Eu falei, que isso, cara? Porque assim, muito mais novo e muito Ele tinha interessante. 16, né? Era muito novo, velho. Enterrando e tudo. Acho um baita jogador. Adoro. Mas assim, não tá na hora ainda. Por que não tá na hora ainda? Porque, cara, a gente precisa botar em quadra. No Brasil não tem condição de levar o Ronaldinho fenômeno da Copa de 94 no basquete, sabe? É esse o nível que eu acho que ele pode ser. Não o Ronaldo do basquete, não é isso, mas assim, ele é o melhor jovem do Brasil. Você leva o melhor jovem do Brasil, tem que levar o Renan. Eu só acho que a gente não tem condição de fazer isso. Eu acho que a gente precisa usar tudo que tiver, sabe? E acho que o Renan ainda não é um jogador que consegue ficar em quadra 5 contra 5 em jogos grandes. Basicamente porque os caras vão dar chute pra ele e ele não tá matando bola, né? Acho que é um jogador que tem um drive maravilhoso, né? Muito atlético, com quadra aberta é muito difícil separado, mas no mundo adulto, os caras vão entender qual que é a bola carro-chefe dele, e acho que ele matou matou 0,5 bolas de 3 na temporada passada por jogo. É um volume baixo porque ele jogou pouco, mas é um chute assim muito parado, muito estancadinho, muito bem posicionado, porque o time todo, e assim, acho que a gente precisa de jogador que faça várias coisas, sabe? Eu acho que Copa do Mundo não é o lugar para você desenvolver, para você ter experiência. Então não acho que seja a hora, né? Acho que tem outros caras que fizeram coisas antes. Cara, eu vou te falar que acho que o Gustavinho até toparia essa parte ofensiva dele ainda em construção se ele visse o Renan assim. Não, ele vai ser elite defensivamente. Então posso botar em quadro tranquilo. E acho que não tá nessa vibe ainda, né? A gente vai lembrar que essa posição aqui vai ter que marcar uns caras assim. É uma posição ingrata, né? Pra você jogar na FIBA. Porque você vai marcar uns caras, uns laterais gigantescos, assim, né? Uns caras que metem bola, uns caras que você não pode dar um vacilo, né? Então, muitas vezes esses caras aqui vão ter que trocar, né? Vão ter que marcar um cara mais baixo, um cara mais alto. O 3 do Brasil muitas vezes vai ser um 3/4, né? Que vai ter que ajudar o que o Léo Mendel faz, né? Então, tô contigo nessa, viu, Gibbs? Acho difícil que seja a Copa do Reina ainda, assim, para ir, porque tem esses outros dois que são meninos também, né? O Gui Santos, pô, você não vai dar chance pro Gui Santos? O Gui Santos nem sempre pode se apresentar para a seleção. Essa que é a questão para mim, essa que é a questão, né? Na ânsia de dar experiência para o futuro, nós não estamos dando os passos para alguém que está trabalhando já há algum tempo e que era o futuro ontem, né? A gente esquece o futuro de ontem pelo futuro de amanhã, entende? O hoje não vai chegar, porque quando for a chance do Renan, a gente vai querer que coloque, sei lá, o Patrick Ottey, lá, que é o craque da Sub-16, e aí quando for a hora do Patrick, a gente já vai querer o que era o craque da próxima, entendeu? Isso que me incomoda um pouco. Então assim, vamos botar aqui, acho que é o Gui Santos, né, Gibbs, do Didi, já foi contratado para o Flamengo, vindo, né, de recuperação, né? E a gente não tem certeza se o Didi vai estar em condição de jogo lá de cara, né, Gibas? O Didi, ele deve se apresentar, mas não sei como é que vai estar, né? Assim, não sei se ele chega a tempo de estar competitivo. Se o Gustavo convocou e assim deixou na lista, imagino que ele tem informação, né? Então talvez ele tá confiando nisso, né? Mas até por você volta. Tem dois jogadores aqui que vêm de lesão, né? O Didi e o Felício, né? Os dois vêm de lesão, os dois não jogam há muito tempo. Então eu colocaria os dois assim um asterisco na disputa, né? Na competitividade, o fato de não ter jogado recentemente e o fato de a gente não saber muito bem como é que tá, acho que são fatores que a gente tem que pesar, né? Um campeonato de muito, muito alto nível. Agora, vamos ver como é que ele se apresenta. Na minha opinião, Lucas, o Gui Santos chega com mais força, até por ter fechado, né? Ter ficado entre os 16. Vamos ver como é que se apresenta também. Agora, vamos ver se ele vai se apresentar, né? O Gui, pô, tem que se apresentar, velho. Ele não tem assim uma situação
definitiva com o Golden State ainda, né? O Gui Santos ainda não tem um contrato NBA, né? Sequer two-way. Então, sei lá, velho, ele tá fazendo uma baita Summer League, né? Não sei qual é o plano do Golden State pro Gui Santos, né? Então, fico na torcida para que ele possa se apresentar e que ele venha para treinar e jogar. É isso. Agora, até assim, pensando um pouco no que tem sido a Summer League dele, Lucas, a impressão que eu tenho é que ele, e que pode bagunçar um pouco a ideia e até abrir espaço para mais um desses alas aqui, é que talvez ele pode ser usado na posição 4, viu? No nível FIBA. Acho que o Golden State já tá fazendo. Né? Tá forte, botou bração, né? E acho que o Golden State já tá fazendo um pouco isso com ele, sabe? Ele tá parecendo um 3/4, mas que na FIBA vira 4/3 tranquilo, velho. Vira tranquilo. Claro, tem que ser uma proposta de jogo que não utilize, por exemplo, ele sendo um 4 atacando os alas pivôs europeus de 2 e 9 no poste de baixo. Tem que ser daí ele sendo um 4, jogando de frente, atacando transição, chutando-se livre, né? Então depende um pouco. Acho que o Gustavo gosta também desse modelo de jogo, se for necessário. Então, tenho a impressão que não podemos descartar a hipótese do Gui Santos começar os treinos. O Gustavo olha e fala assim, cara, esse cara aqui vai ser meu 4. Ele abre uma janela para eu levar mais um 3 aqui, e o Didi ou o Reinan estão treinando bem, acho que dá. Entende? Queria colocar essa possibilidade. Uma dobradinha Gui Santos e Léo Mendes é completamente possível, né? E com 2 guards, né? E um pivô. Sim. Vamos para frente então, Gibas. Vamos dar aqui o carimbo, né, no Léo Mendel. E os outros 3 aqui estão para jogo. Assim, o Gui Santos, acho que assim, nem começaram os treinos ainda, né, para eu estar dizendo isso. Mas acho que o Gui Santos, pelo momento, é o que me parece mais escolha assim, certa dentre essas opções. Não descartaria nenhuma das outras. Alas pivôs, Gibas tem 4 aqui: Gabriel Jaú, Lucas Dias, Bruno Caboclo, Tim Soares. Caboclaço, né? Caboclaço é fundamental para a seleção brasileira. Caboclo... Que jogou de 5, né? O ano inteiro de 5. Até um certo alívio. A gente vai já chegar na 5 aqui e a gente vai ver que o negócio tá meio escasso. Então, assim, o Caboclo é o grande nome do Brasil no mundo FIBA, que não seja o Iago, acho, né, para essa temporada. Porque assim, o Léo Mendes vai bem, mas pô, o Caboclo também foi campeão, né? O Caboclo também foi muito importante na campanha do Hatch of Farm. E enfim, jogador espetacular, fez muita falta na AmeriCup, né? Não veio para a AmeriCup e acho que a gente poderia ter saído com um resultado mais gostoso, né? Na AmeriCup com o Bruno Caboclo em quadra. É um jogador que entrega muita coisa para o Brasil, inclusive em Copa do Mundo, né? Já tem lance histórico do Caboclo em Copa do Mundo. Então é um cara que o Brasil precisa e acho que vai também fechar demais aqui com esse elenco, tá garantido. Dos outros nomes aqui, Gibas, sinto que tem uma chance de os 4, velho. Tem uma chance boa de irem esses 4 para a Copa do Mundo. Não sei como é que você pensa, viu, Gibas? Assim, primeiro Caboclo carimba, né? Sossegado essa carimbada. Acertou com Veneza, daí, cara, o bicho vai morar em Veneza, né? Simplesmente Veneza. E ele vai trampar de gôndola? Cara, nas horas vagas talvez vai curtir uma gondolinha, né? Pra relaxar. Aí, cara, como é pra levar um time de basquete numa gôndola? Tem que ser uma gôndola pra cada atleta, velho. Pô, tem que meter um barco, um ferry boat, né? Não sei se existe essa categoria lá em Veneza. O técnico do Veneza trabalhou com ele na NBA como assistente. Então, foi por isso que ele pediu a contratação do Caboclo. Foi um jogador contratado como grande reforço, né? Um cara que chega do campeão alemão. Vai jogar a Eurocup também, né? Que é aquela segunda principal competição europeia, atrás da Euroliga só. Vale vaga na Euroliga, inclusive. O Veneza é sempre um time muito respeitado, né? Do basquete italiano. Então é um jogador da elite, sim. Né? Não é da elite do basquete europeu, porque de fato não disputa a principal competição da europeia, mas tem nível para isso, né? Teria nível para ficar em quadra, teria nível para ser competitivo na Euroliga, sim. De toda forma, vai jogar a Eurocup como grande jogador. Pode carimbar, mas com essa ideia também, né? Até fico pensando, viu, Lucas, um time aí com, de repente, assim,
Iago, Raul, Léo, Gui e Caboclo. Tipo, uma linha jovem, veloz e furiosa, assim, né? Pra correr pra caramba, chutar pra caramba. Claro que não é a linha que deve ficar mais tempo em quadra, mas é uma linha que me faz sonhar, né, Lucas? Me faz sonhar demais, assim, todo mundo tem chute. O que menos chuta é o nosso jogador NBA desses aí, cara. É bem interessante ter uma linha assim, né? Acho que ia ser bem legal de ver acompanhar, assim, de ver essa possibilidade de ter uma linha como essa. Então, assim, daqui pra diante, a gente só tá pensando em caras mais altos do que esses, né? Do que eu mencionei aqui. E de fato, sim, se eu falei lá atrás, e você até concordou, que na posição 1, e depois você até acrescentou que na posição 2, o nosso nível comparado com o média do mundo era legal, assim, né? Tipo, chegava bem na competição. O front court, né? Um garrafão, não sei se fala assim mais, mas vamos dizer a linha de frente ali do Brasil, né? Os gigantes, a gente deixa bastante a desejar, né? O que é até curioso, porque um tempo atrás a gente tinha, era o que a gente tinha de melhor, né? Porra, a gente conseguia chegar na competição às vezes com Splitter, Varejão e Nenê, cara. Tipo, bizarro, às né? vezes Assim, mesmo, viu, Guilherme? mas chegou, assim, em algumas situações. A gente teve Splitter, Varejão, Nenê. E aí, assim, você precisava de um 4 aberto, você metia o Giovannone, que era super estrela do NBB, sabe assim? Mas era uma coisa assim. Cara, a gente nem chamava Faverani, assim. Faverani jogava time bom da Nem Europa. vinha, assim. Faverani, não. Isso não. O Hetzheimer jogava em time bom da Europa, o Augusto Lima jogava ainda joga, inclusive, time bom da Europa. Aliás, é a maior ausência, assim, né, de jogador de fato jogando que não tá, né? Assim, o Augusto não foi bem mesmo na America Cup e acabou ficando para trás. Mas vamos lá. Lucas Dias, carimba, né? Acho que sim, acho que é difícil que fique fora, né, cara? Porra, ele é o cara que tem o chute, né? Ele dá o espaçamento que o Gustavinho precisa, né? Vai ter que ir, velho. Cara, ele teve ótimos momentos na America Cup. Uma pena aquela bola não ter caído, velho. Se cai aquela bola ali. A bola. Maluco. Teve bola do campeonato, né? Foi. Mas assim, se vale o que eu falei pro Jorginho por falta de experiência internacional, pro Lucas Dias vale 2 vezes, né? Porque assim, além de também não ser um jogador que joga no mais alto nível do mundo, ele ainda tem um fator assim que pro nível de jogo que a FIBA pede, eu não sei se o chute dele é o do especialista que a gente está acostumado, sabe? Porque não é só chutar, né? Assim, nesse nível você tem que chutar com consistência, com velocidade. Eu acho ele um chutador exímio, mas, por exemplo, nessa America Cup, na semifinal 1-8 de 3, na final 2-6. Aí, contra a Colômbia, 4-8. Contra Uruguai, 2-5. Contra o Canadá. Contra a Colômbia foi tenso, hein? Pô, mas foi tenso, mas porque o Brasil deixou ser também, né? Com todo respeito ao esquadrão colombiano. Mas assim, eu adoraria ver um jogo em que o Lucas Dias, num jogo grande, metesse esses 4-8, sabe? Mas às vezes é um cara difícil de deixar em quadra também, porque defensivamente é um pouco soft, para esse nível é mais pesado. Então assim, eu tô falando de um cara que domina aqui. E é palavra dura para falar aqui isso aqui, né? Mas, velho, nós temos que ser honestos aqui com todo mundo. O nível que se joga no mundo não é o nível que se joga aqui, embora eu acho o NBB uma liga cada vez melhor e difícil de ser dominada. Mas assim, taticamente, a gente tem que ser um pouco mais forte, um pouco mais rápido e, sobretudo, assim, a intensidade, né? Então, acho que ele tem que estar em quadra, acho que ele vai ser convocado. E assim, ele estando em quadra, a ideia de que ele é um big que chuta, ela promove muito o espaçamento pro ataque, né? Então tem que estar. Agora, se ele for um big que chuta, o Brasil criar vantagem, abrir o chute, e ele não matar uma, não matar duas, ele tende a ficar sem motivo para ficar jogando, sabe? Porque ele tem que contribuir de outras maneiras também. E acho que vai matar, acho que tem que matar essa bola. Ele tem que ser, Lucas, um Matt Bonner. Um Matt Bonner 2.0, assim. Porque ele é mais alto, ele consegue enterrar, por exemplo, né? Ele é um pouco mais atlético. Então, assim, mas se ele for confiável, né? Se ele for um chutador confiável, tá bom. É o que a gente precisa dele. Um cara que espaça
e que a hora que os caras, os ball handlers criarem a vantagem, ele mata essa bola. Não acho que seja questão emocional, um cara que sente... Não, porque aqui no NBB ele domina, tipo, momentos decisivos. Pô, nesse jogo contra a Argentina ele meteu uma bola crucial, velho. Foi. Não, aí logo ele é um cara depois não clutch. caiu a próxima. É um cara famoso por ser clutch. O que eu acho que falta é intensidade mesmo. Intensidade de nível internacional. E aí, assim, eu tô falando porque ele vai enfrentar a França, né? A França que tem pivôs da Euroliga. A Espanha, campeã da Eurobasket, vai enfrentar o Canadá. Mas, assim, o Canadá no frontcourt também tá na briga com a gente, assim. No frontcourt o Canadá não é tão melhor que o nosso, assim. A diferença tá no backcourt, né? Então, acho que é um jogador seguro. Agora... E assim, Gibas, o Brasil vai precisar de chutador da posição, né? Porque o Lucas Mariano, o Lucão, era um cara que o Gustavinho ia levar, né? Que é um big que chuta e bate, né? E é forte, assim, né? Então, assim, esse chute a gente não vai ter já, né? Então não tem como não ter o Lucas Dias. Acho que é mais um carimbado aqui, viu, Gibas? O Jaú me parece carimbado também, ou pelo menos bem carimbável, né? Ele fez um grande campeonato. Agora, de novo, né? Mais um jogador nosso que não tem nenhuma experiência internacional, né? Já aos poucos tá se tornando um jogador de seleção, vamos dizer assim, né? Um jogador elite de seleção. Fez uma grande temporada pelo Flamengo. Teve momentos muito bons, mas numa temporada ruim do Flamengo, né? Temporada pro Flamengo ruim, né? O Flamengo chegou em vários pontos muito bons na temporada. Foi finalista de BCLA, foi semifinalista do NBB. Isso não é ruim em absoluto, mas pro Flamengo foi. Ele perdeu tipo 4 jogos na primeira fase inteira. E assim, acho que é um cara que consegue defender, consegue ser aguerrido, mas de novo, né? Jogando contra jogadores do NBB. A gente ainda não viu o que ele é capaz de fazer contra jogadores internacionais. E, enfim, vai ter que ver, né? Vai ter que ver. Porque aparentemente ele tá desenhado para que ele vá... Pro ouvinte do Café Belgrado, explica um pouquinho quem é o Jaú, porque ele não tá sempre nas convocações, né? Ele foi para várias dessas de eliminatórias, né? Mas às vezes o cara não viu, quer ver numa competição assim. Como é que você explicaria o Jaú? O Jaú, ele jogou alguns jogos, né? Nessa temporada passada ele jogou 2 só pela seleção, pouquinho. É um reboteiro bem intenso, ele consegue chutar para 3, né? Chutou perto de 40%, mas com não muito volume, né? Um pouco mais de 2 bolas por jogo nessa última temporada. O Jaú é um garoto que foi seleção de base do Brasil, teve boas passagens pela seleção de base, sempre jogando pro Bauru, e no Bauru se tornou um dos melhores jogadores do time no NBB. O Flamengo contratou, o próprio Gustavinho gostou, né, de trabalhar com ele. É um cara bem forte fisicamente. 25 anos. Jovem ainda. É um cara que nos piores momentos do Flamengo entregava, sabe? Era bem competitivo, assim. Um cara que conseguia tirar cestas assim, meio na raça, na garra. É um bom reboteiro. Acho que é um defensor que consegue trocar, mas a velocidade que se joga no nível internacional é diferente da que ele está acostumado. Mas assim, acho que ele tem as condições atléticas, ele é um pouco diferente do Lucas Dias. Acho que é um caso mais parecido com o Jorginho, né? Ele tem por onde criar condições para ficar em quadra se a bola dele não estiver caindo, sabe? Ele não precisa necessariamente que a bola dele caia. Mas assim, é um jogador de status inferior ao do Lucas Dias. O Lucas Dias é uma estrela aqui, né? Ele é um carregador de piano, ele é um coadjuvante que acho que pode contribuir com funções muito específicas, né? Talvez ele tenha tomado aquele lugar do Mineiro, né, Lucas? O Mineiro era o cara que o Gustavinho levava para fazer várias coisas, né? Porque confiava nele, nas coisas que ele podia agregar defensivamente. Mas eu não sei se eu tô tão seguro com o carimbinho dele não, viu, Lucas? Tô pensativo ainda. Eu acho assim, é um cara que o Gustavinho confia, sabe? Dá pra dizer que ele foi o principal jogador, o principal nome do Flamengo, né, nessa temporada. Acho que é bem macetável aqui, mas estou contigo nessa. Vou segurar por enquanto, né? Então temos Lucas Dias e Caboclo, juntando com 6 certezas, temos 8 certezas. E os pivôs, Gibas, listados aqui pela CBB são Márcio, Felício,
Felipe dos Anjos. E o Tim Soares é o nome da 4 que a gente não falou ainda. É o cara que tá sempre presente nas convocações, né? Mas que o povo brasileiro ainda não conseguiu saber bem quem é o Tim, né? O Tim Soares, com os bons momentos na seleção, alguns momentos assim bem apagados, né? Alguns outros jogos que ele não entrava praticamente, mas constantemente convocado, viu, Gibas? Então isso me faz pensar que, pô, ele tá sempre ele sempre fecha lista, né? Então um grande candidato aqui para a lista. Entre os pivôs, Gibas, zero certezas, né? Porque o Felício, como você disse, está voltando de contusão. É o cara que, para mim, é óbvio que vai, né? É o cara com mais rodagem, o cara com mais imponência. Começou muito bem a temporada antes de machucar, né, cara? Espero que ele possa ir, né? Que ele possa ir. E se ele puder ir, ele é certeza. Se ele estiver bem fisicamente, ele vai. Assim, se ele estiver médio fisicamente, ele vai. É um 5, um 5, quase 6, né? Assim, né? Embora tenha matado umas bolinhas de 3, né? Até o nosso amigo Lucas Odon. Como é que é o sobrenome do Lucas Odon? Lucas Davi. Mandou, né? Mandou na coletiva perguntando se ele tinha Stretch 5, né? Que era a característica dele, porque ele matou umas bolinhas de 3 lá. Ele começou muito bem a temporada na Espanha, jogando Granada, né? Um time que tinha acabado de subir e conseguiu se manter, mesmo sem o Felício, ao longo da temporada. O time não rebaixou, foi uma luta danada, mas não rebaixou. Um time menor. Ele tinha jogado a temporada passada pelo time atual do Iago. Tinha sido um bom começo de carreira na Europa. E aí deu esse passo para o basquete espanhol, vai ficar por mais um ano. Foi renovado, é um baita cara, uma personalidade incrível. Um cara, assim, muito legal, mas assim, uma presença física imponente. Ele é muito grande, velho. O Felício é grande, forte, consegue ser efetivo, assim, é um cara que é atlético. Eu gosto bastante dele, assim, acho que ele bem vai. Agora, o Tim Soares, Lucas, é estranho, né? Porque assim, é um cara que o Brasil meio que descobriu desses caras que ele é irmão do Stephanie Soares, né? O draftado esse ano pela WNBA, né? O Dallas draftou a Stephanie, é irmão dela, e é um cara que não tem carreira no Brasil, né? Ele jogou na NCAA, aí de lá foi pra... Ele jogou num time que nem é muito conhecido, né? Da primeira divisão, mas não é muito conhecido. Aí ele vai pra Europa, joga na Liga Turca, que é uma boa liga, um time pequeno, é verdade, mas uma boa liga, e joga muito bem. E aí chama atenção, né? O Brasil trouxe pra seleção. Ele até chegou a fazer Summer League no Bucks, mas mal jogou. E pela seleção, ele joga pouco, né? Joga bem pouquinho, assim. Jogou 4 jogos. E, honestamente, Lucas, não deu pra avaliar assim, se é um cara que pode ajudar ou não. Então a gente tem que avaliar pelo que ele faz em clube. Ele joga na Liga Australiana, ele jogou no Sydney Kings. A Liga Australiana é uma liga parecida com a NBB. Um pouco mais física e um pouco mais jovem, porque tem esses vínculos com a NBA, mas não é muito o nível técnico, assim. Vamos falar de nível técnico? Não acho que o campeão da Liga Australiana jogue contra o Franca com favoritismo, sabe? Acho que dá jogo. Então não quer dizer assim, pô, jogou na Liga Australiana, pô, legal, jogou, bom jogador então, fez 10 pontos por jogo na Liga Australiana, e agora ele tá jogando na Liga Porto-Riquenha, que a Porto Rico tá com uma vibe de fazer tipo um campeonato sinistro de meio ano, assim. Eles estão contratando vários caras fodidos. Você vai pegar os caras que estão jogando lá, uns caras fodas. Os caras ex-NBA, cara, a Liga Porto-Riquenha é entretenimento, viu? Quem tá meio por fora, pesquise aí, porque você pode estar de bobeira lá e de repente aí você levar um susto e vai ver um Tim Soares enfrentando aí sei lá, algum ex-NBA que você nem imaginava que estava por lá. Brandon Knight, por exemplo, jogou no Suns, DeMarcus Cousins está lá, Mudiay está lá, Kenneth Farid está lá, enfim, um monte o Balcom, né, que é porto-riquenho. Então, assim, é uma liga que não dá para dizer que é fácil, que é um nível simples. E nessa liga ele também está muito bem, até melhor do que estava na liga australiana. Então, tá fazendo 16 pontos por jogo, né, nessa temporada. Então, assim, é um cara que é famoso, né, por ser chutador, chuta 44% de 3, é enorme, né, ele é bem grandão.
Mas, de novo, é tudo muito hipotético. A impressão que eu tenho, Lucas, é que se ele vem, porque também tem isso, hein? Andou não se apresentando aí em seleção recente. Muita gente ficou chateada com ele, né, na ocasião, me lembro bem disso. Porque, assim, foi uma aposta da seleção e na hora que tem que vir, o cara não vem, sabe? Acho que foi até na American Cup ele tava pra lista e não veio. Mas se vier, Lucas, a impressão que eu tenho é que ele tem um conjunto de características muito, muito útil, sabe? Até por isso que eu coloco para você que pode ser que ele esteja na lista e o Jaú não, por exemplo, uma lista final e o Jaú não, porque, enfim, né? São quantas vagas que a gente tem aqui para o frontcourt? Cara, imagino que 5, né? A gente fechou 6 no Léo Mendel com mais um garantido, que seria o Gui ou o Gui, ou o Didi, ou o Renan. E aí teria 5, então 5 aqui. A gente já botou Lucas Dias e Caboclo, então 7. Felício. Sobram 2, então. 2 para Felipe dos Anjos, Márcio Santos, Tim e Jaú, é isso? Isso. Caramba, será que não dava pra ter levado o Alexei, não, velho? Você tá achando muita vaga? Não, cara, eu tô achando que eu não quero levar... Sim, eu toparia, porque já que é o que eu tô topando aqui na minha cabeça, o Raulzinho de 2 em algumas situações, eu acho que cabia um Alexeizinho ainda aqui pra... Assim, eu adoro o Márcio, mas... A gente vai pegar muito time alto, né? A gente vai pegar muito time grande. Então... Pô, vamos fazer eles correrem então, cara. Acho que... O que você vai fazer com o Márcio contra um time grande? Assim, adoro o Márcio, mas o que eu vou fazer? Gibas, ouvi coisas, assim, levemente entusiasmadas sobre Felipe dos Anjos, viu? Um pivô brasileiro de 2,20. Vai ter a chance aí de se apresentar para treinar na seleção brasileira, vai ter a chance de brigar pela sua vaga. A gente viu na American Cup que o Gustavinho gosta de ter um big forte, né? Um big grande. Lá na American Cup a gente não tinha o Caboclo, né, por exemplo. Então era o Lucas Mariano, era o Felício, né? Sempre um dos dois em quadra. Que se o Felício já for baleado, a gente não sabe como ele vai voltar, né? Se ele vai estar bem, mas acho que ele vai, independente de qualquer coisa. E se ele for meio assim 80%, sabe? Não tem, eu acho que Gibas, acho que tem uma chance bem boa do Felipe dos Anjos entrar, viu? Tô com esse feeling. Ou o Caboclo vai ser o único 5 reserva do Felício, ou ele vai acabar levando aqui o Felipaço, o gigante dos Anjos. Joga na Espanha, né, Gibas? Mais do que na Espanha, né? Ele é cria do Real Madrid, saiu bem novo do Brasil ainda, se não me engano, do Pinheiros, e eu lembro que eu fiz essa matéria e o pessoal do Pinheiros estava bem mal-humorado, assim, de ter perdido ele, era um super talento, assim. E ele vai pro Real Madrid e circula, né? É emprestado para um monte de time. Jogou no Estudiantes até pouco tempo, e esse ano ele estava no Andorra, é isso? Time de... É um time até habitué da primeira divisão, mas acabou caindo. Lucas, ele é muito grande mesmo, né? Foi ele que andou fazendo duelos com o Marcasol, Gibas? Acho que teve isso sim, Lucas. Acho que teve isso ano passado, Você comentou, né? No Café Belgrado. Foi isso mesmo. Então, ele ainda não conseguiu virar jogador ACB, né? Acho que ele já tem 25 anos. Tá na Espanha desde os 14, 15 e tem 2,20. É isso mesmo? 2,20. 2,21. 2,21 e não virou jogador ACB ainda. Isso quer dizer alguma coisa. Tá? Sim. Vou começar sendo otário. 25 anos e não virou jogador ACB? Alguma coisa tá faltando. O que tá faltando, né? Bom, ele acaba de subir com o seu time, né? O Andorra subiu pra ACB. Ele jogou a final, né? O jogo decisivo ele estava em quadra, jogou 29 minutos, fez 14 pontos,
O Andorra 16 renovou rebotes. até 2025 com ele, tá, Gibas? Então vai jogar a CB. Vai jogar a CB. Virou um jogador ACB. O que faltava então era ganhar a segunda divisão. Enfim, um jogador que meteu 14 pontos, 16 rebotes. Bom, acho que é um cara que a gente tem que trazer, né, Lucas? Não dá pra ignorar. Mas a gente sabe que jogadores muito grandes, né, é um momento peculiar para esse tipo de jogador, né? Mas, basquete, o grandão mete cesta, né? Então, sem contar o carisma enorme de ter um cara de 2,20 no time, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Ter um cara de 2,20 é tudo que o povo quer. Agora, você o cara que vai dizer que acompanhei como é que foi a Leb Ouro? Não acompanhei. Sabia que tinha brasileiros lá, não tinha só ele, né? Tinha o Léo Mendel também, que acaba de voltar pro Corinthians. Léo Mendel não, desculpa, Léo Demétrio, que acaba de voltar pro Corinthians, inclusive. Então, assim, acompanho com um pouco de reticência pelo fato de estar tanto tempo tentando aí ainda não ter conseguido. Mas, enfim, né? Ele joga no time do Rafa Luz, inclusive. E que também tá fora, né? Foi outro jogador que veio pra América. Ele tava na America Cup, né? E acabou não convencendo ele, o Augusto, mesmo sendo jogadores da Espanha, o Augusto ACB, o Felipe, o Rafael agora na segunda, mas enfim, jogador de anos de ACB, também não é tradução imediata, né, para o nível FIBA. Então, assim, Lucas, acompanho com reticência, mas até com um pouquinho de esperança, de empolgação, sabe? Então, não quero ficar assim, pô, que massa, tem um cara de 2,20, e depois o cara não vai, sabe? Então, cara, tô curioso, eu queria ver uns amistosinhos com ele. Vai ter, né, amistoso antes do corte, não vai? Vamos ver, Gibas, o Brasil tem Brasil 3 amistosos. tem amistoso dia 14 de agosto. Não tenho certeza quando é que vai ser a data do corte, né? Então, fora de, assim, se o Brasil já tiver viajado, acho que o Brasil vai viajar só com uns 12, viu, Gibas? Não vejo muita chance da gente levar mais gente pra viagem, não. Então, se não tiverem, ó, o Brasil viaja para a Austrália e joga entre 14 e 17 os amistosos, né? Contra o Sudão do Sul, Austrália e Venezuela. Ter amistosinho no Brasil? Isso. Aí 20 e 21 de agosto já são amistosos na China, contra a Itália e contra a Sérvia, né? Jokic que se prepare. E aí, no dia 23, o Brasil chega em Jacarta, né? Onde o grupo dele joga, 26 joga contra o Irã na estreia do Mundial. Então, essa galera que vai treinar no Brasil deve ter só, assim, o jogo entre si, viu, Giba? Só mesmo training camp. Giba, tô com o feeling que o Felipe vai, viu? Assim, não é informação, mas é um feeling mais direcionado, sabe? Assim, é um feeling com bons motivos para eu ter esse feeling, né? Então eu tô achando que o Felipe vai acabar fechando entre os bigs do Brasa e o Márcio, né? O Márcio a gente queria muito ter visto, né, na Summer League. Nos primeiros jogos o Atlanta não colocou para jogar. Não sei se ele vai ter chance agora de jogar. O Atlanta botou ele para fazer post, né, Gibas? Usou o Márcio ali para caçar likes, né? Pô, fiquei indignado, velho. Porque se ele bota o Márcio para fazer post especial, bota ele para jogar, velho. O Bulls fez isso, né? O Bulls fez isso. Ó, o Márcio hoje tava no time, Atlanta contra o Philadelphia, não entrou de novo, né? Pô, de novo, velho. Mancada. Então, assim, o Márcio, ele é jovem, bem jovem ainda, né, Gibas? Não ir para essa Copa não seria o fim da carreira do Márcio na seleção, pelo contrário, né? Tá só começando. Mas, Gibas, ele já joga bola o suficiente pra gente considerá-lo aqui como uma das opções reais, né, do Gustavo. É um bom jogador, né? É mais um jogador que também não é protagonista do seu time, né? Que é o time de Franca. Acaba sendo um preço que os caras pagam por jogar num time tão bom, né? Os protagonistas são Jorginho, Lucas Dias, Lucas Mariano, David Jackson, Scala, e aí o restante, né? Vamos dizer assim. Então, assim, tem 6 jogadores antes deles, mas o Márcio eu acho que é um bom jogador, sim. É um jogador que defende muito bem. É jovem, né? Então é um cara que tem a possibilidade de ter projeção ainda.
Mas É uma seleção renovada, né, Gibas? Dá pra dizer isso? Mesmo os caras, bastante. assim, mais experientes que... É lógico, né? Tem o Marcelinho Huertas. Mas fora o Marcelinho Huertas, acho que o mais velho... E o Benite, né? Fora o Benite? Marcelinho É. Huertas e o Benite. Acho que depois vem o Léo Mendel, não é? De 30. Felício nessa É. faixa, mais ou menos, né? Acho que o Felício é um ano mais velho que o Léo Mendel. É da seleção 92, acho que o Léo Mendel é 93. Então, mas Isso. só também. E de resto é todo mundo bem jovem, né? Assim, é um passo que o Brasil precisava dar. Quando o Gustavo chega na seleção, ele sabia disso, né? Sabia dessa necessidade. Cara, olhando tudo que a gente conversou aqui, tô achando que vai rolar um Filipão mesmo, viu, Lucas? Acho que você macetou essa aí, velho. Acho que vai rolar um Filipão, velho. Tô animado, viu? Tô animado. Assim, Se eu tivesse vi que os... escolher, Lucas, Felipão ou Reinan? Pra escolher pra fazer o quê? Pra levar pra Copa? Pra Copa, é. Não, assim, como talento, eu acho que o Reinan vai ser uma É, coisa bem legal. Mas assim, não é sobre isso. Assim, vou não é levar pra sobre Copa. isso. É, tem que ver os treinamentos, né? Mas, assim, pelo que a gente viu o Brasil jogar, né? As variações que o Gustavinho joga, acho que ele vai querer mais um Big, viu, Gibas? Porque, assim, é bom ter um time atlético, jovem, que corra, mas não sei se ele vai querer fazer isso o tempo todo, sabe? Então eu tô achando que vai rolar mais um Big, até porque, assim, o Felício a gente não tem certeza de como volta. Eu tenho uma convicção que ele vai ser convocado, mesmo se ele não tiver 100%. Na própria AmeriCup, né, ele falou pra gente que tava jogando um pouquinho contundido ainda, e mesmo assim foi, né, até no AmeriCup, então que tirar um Mundial, né. Então o Felício vai, mas ele vai precisar de segurança, viu, Gibbs? Vai precisar, não vai ter o Lucão, então vai precisar ter outras opções ali para fazer assim, que eu tô achando que vai dar Felipe. E, cara, o Felipe é um cara de 2,20 móvel, viu, Gibas? Os vídeos que eu vejo do Felipe, ele não parece. Assim, ele parece movimentar muito melhor do que eu, por exemplo, né? Que não quer dizer tanta coisa assim. É, mas assim, eu tenho que ser justo com o que eu falei do NBB, né? A Leb Ouro não é claramente melhor que o NBB. Então, assim, se o Lucas Dias, se o Jorginho, se o Jaú tem a dificuldade, quem tá na Leb Ouro vai ter também, né? Não é o mesmo nível. Claro que você enfrenta jogadores internacionais, você enfrenta mais americanos, a cultura de basquete, né, mais pesada, mas aquelas coisas que se traduzem, né, que ele consegue fazer na Leb Ouro, não traduz imediatamente pro nível FIBA. Mas, sim, concordo contigo, ele parece bem móvel. Claro que o jogo dele é o jogo de poste baixo próximo à cesta, não tem muito mais do que isso. Ele não é um unicórnio, né? E não sei se ele é exatamente um protetor de aro como poderia ser pro tamanho dele, né? Um cara de 2,20, ele dá seus tocos, claro, mas menos de um toco por jogo, Lucas. Não é isso que a gente espera de um cara de 2,20, né? Não quero que ele seja um gigante gentil, Ele sabe? pode dar aquele toco mental, Gibas. O cara nem vai, né? Pô, nem vola o tamanho dele, né? Seria o ideal, né? Tudo que a gente não quer é um gigante gentil pra chamar de nosso, né? A gente já tá suave. Então, fechando aqui a nossa suposição, Lucas, e certamente o Gustavo vai saber muito melhor do que a gente o que fazer, porque ele, além de saber muito mais de basquete, vai estar com esses caras, né, nos próximos dias. Mas, a princípio, né, o que a gente olha, os três amadores, Raul, Iago e Huertas, os dois guards, Jorginho e Benite, certamente, Léo Mendel também, certamente, Caboclo também, certamente, já foram 6, é isso? 7. 7 já? Já. 7. Léo Gui Mendel, Caboclo, Santos, 7. E aí, assim, 7 vagas fechadas, 5 em aberto. Felício fechado. Felício fechado. Fechada, feliz, fechamos com feliz, então 8. 4 em aberto para. Aí pode ser Gui Santos, Didi, Reinan, Jaú, Tim Soares. A gente botou fechado o Lucas Dias também, não foi? A gente fechou, 9. Fechou, então é 9. Então são 3 vagas apenas. 3 vagas para Felipe dos Anjos, Márcio, Reinan, Didi, Tim Soares e Jaú. Esses 6 brigam por 3 vagas. É isso, tem que ser 7, né? Não, Tá faltando tem um, então. 7. Reinan, você falou? Didi, Eu falei. 2, Jaú, Tim 3, Soares.
4, Márcio, Felipe. 5, 6. Só são 2 vagas, Gibas. Ih, rapaz, são só 2 então. 6 para 2 vagas. É isso, né? 6 para 2 vagas. O nosso palpite aqui ficou... é do Gui Santos, Gibas. Então são 5 para 1 vaga. É isso? Assim, o meu palpite aqui, o Gui Santos... Assim, meu palpite, esses 11 são certeza. E aí sobra um que eu acho que tem que ser um Big. E acho que ele vai querer o Big mais Big. Cara, será que vai por essa linha? Vamos ver se o Didi vai estar inteiro, né? O Didi cara, inteiro, é difícil o Didi chegar bem. Se o Didi chegar bem... o Didi inteiro acho que cria uma dúvida real pra ele. Cara, eu tô achando que pode rolar um Tim Soares, velho. Pode Mas sim. eu fiquei meio seduzido por ter um grandão, velho. Cara, é muito difícil ver um cara de 2,20 e falar... Né? Cara, eu vi um cara de 2,20 e falar assim, porra, não vou levar um grandão. Pô, eu sou meio a favor de pegar um grandão, velho. Gibas, vamos refazer aqui, ó. 3 armadores, 5 guards, tá? 5 guards fechados. Isso. Certo? Aí Léo Mendel, 6. 6. Lucas Dias e Caboclo, 8. 8. Felício, 9. 9. Então são 3 vagas. Posso ter falado 2. Mas aí são 3 para uma delas. Eu acho que é o Gui Santos, não tem muito segredo aqui. Tá. E aí agora você decide, né? Um grandão a gente vai botar aqui é o Felipe. E aí fica um lateral, né? Que pode ser um 3-4, um 3, um 4, ou um 3-4, né? Acho que o mais 3-4 de todos é o Jaú. O Jaú é o mais 3-4 dos que estão aí. Então acho que ele tem a vantagem. Esse é meu palpite de lista, viu, Gibas? Eu vou entender se for, taticamente eu vou entender se for Jaú e Tim Soares. Ao invés do Felipe. Ao invés do Felipe e Reinan, por exemplo. Acho que faz mais sentido. Porque assim, querendo ou não, é legal ter um bigzão, mas eu tenho um bigzão e eu tenho um caboclo, entendeu? Se eu levar um outro bigzão, tipo, se o caboclo dá certo de ser meu 5, aí eu vou ter 2 bigzão que vão ficar no banco pra jogar, sei lá. E aí eu não sei se eu quero, entendeu? Um bigzão que nunca entra, eu prefiro ter um cara que pode jogar de 4 e de 5. Por que a FIBA não libera 13 vagas? 13 e 12 fardam. Podia liberar todos aí já, né? E 12 fardam. Não, 13. 13 e 12 fardam. Porque você usa 12 caras no jogo, velho. Usa tranquilo, pô. É isso, FIBA, faz igual a seleção, pô. Ou igual a seleção, não, igual a FIFA. Você não gosta tanto de imitar a FIFA liberou 26 caras agora, né, pra Copa. É isso, pelo amor de Deus, libera aí. Você deixa 12 fardarem, né, no banco. E tá bom. Atenção. Lucas, é isso, né? É isso, Gibas. Deu até um pouco de dor de cabeça aqui, né? E olha que a gente não tem... A gente ficou fazendo aqui a seleção quando era mais fácil a gente ter feito os cortes, né? Em vez de somar 12, era mais fácil cortar 4. Mas de qualquer forma... É triste sair cortando as pessoas. Sair cortando assim, é triste, Mas de qualquer forma, esse trampo, ainda bem que não é nosso, né? Do Gustavinho. E ele que vai ter que quebrar a cabeça e encontrar aí a seleção que vai nos trazer uma medalha histórica, né? Gibas, queria aproveitar esse meu destaque final para convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A gente faz conteúdo especialmente de NBA, mas também adora fazer conteúdo FIBA, né? Então, se você chegou apoiando o Belgradão hoje, ou amanhã, ou num dia que você estiver ouvindo esse podcast, especialmente porque vocês gostaram do conteúdo FIBA, chega dizendo pra gente, façam mais conteúdo FIBA, adoro isso aqui, hein? Sabe quem apoiou o Belgradão, Gibas? O Arthur Schuller, Arthur Zassi, né, torcedor do Phoenix Suns, apoiador do Adam Sandler. Mário Sérgio, valeu, Mário. Acho que é a primeira vez que o Mário Sérgio apoia o Belgradão, viu, Gibas? Bom demais, hein, E o Roberto Mitchells, valeu, Roberto Mitchells. 2 apoiadores aí que chegaram de maneira inovadora, nomes que eu não me recordo de já terem apoiado o Café Belgrado em outra ocasião. Então, muito obrigado. Estamos precisando muito, muito, muito de apoio. Se você puder apoiar o Café Belgrado, você não faz a ideia da diferença que faz pra gente. A partir de R$9 apenas, cafébelgrado.com.br, você vai ter muito conteúdo exclusivo só de apoiador. Mandar um salve especial pro Felipe, Rodrigo Merlo e Felipe Canzan,
que são Adam Sanders ali que rodaram ali na lista da Aurelo, viu, Lucas? Acabei de ver aqui. Então mandar um salve especial para eles também. Lembrando, né, para apoiar o Café Belgrado é muito fácil, cafébelgrado.com.br. Você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. Lá você tem acesso aos planos de apoio. Por lá você assina o Café Belgrado. Por lá você desbloqueia o conteúdo que é exclusivo para o apoiador. Vai ter mais coisas ainda muito em breve, hein? Fiquem atentos. Valeu, forte abraço. E a gente se vê. Espalhe por aí que você ouviu esse episódio aqui no Café Belgrado. Olha, uma boa ação. Pô, você vai ficar mal feliz de ter feito. Valeu, forte abraço. Pingado.